Olá, eu sou Flávio Torresi, aqui a meu lado, a doutora Valquíria Boia. Estamos em mais uma edição do programa Conclusão. Hoje recebendo em nossos estúdios o doutor Marcelo Figueiredo. Doutor Marcelo Figueiredo, advogado militante em São Paulo, na área trabalhista e também é responsável pelo setor trabalhista há 25 anos do escritório Porto Puerto Advogados Associados. E hoje a discussão a ser colocada aqui por ele será a pejotização. Como vai, doutor? Muito obrigado por estar aqui presente conosco. Olá, boa tarde. Eu que agradeço. Estou à disposição para a gente conversar a respeito de pejotização, que é um tema quente do momento. Polêmico. Valquíria? Eu já vou começar perguntando o que é pejotização, para a gente poder entender o cenário. Bom, pejotização vem de PJ. PJ é pessoa jurídica. E esse neologismo pejotização tem relação com o fato de que nos últimos pouco menos de 10 anos, 8 anos, a partir da reforma trabalhista de 2017, a gente tem um incremento enorme na participação de trabalhadores formalizados como pessoas jurídicas, não inscritos necessariamente como CLTs, mas trabalhando vinculados a empresas como se pessoas jurídicas fossem, como se empresas fossem. Não sei se deu para... Sim. Okay. Doutor, há algum risco em CPJ? Veja, CPJ, a gente hoje em dia tem uma discussão muito grande em relação a isso. CPJ não é necessariamente ilegal, não há uma ilegalidade em relação a isso. Certo. Não existe a prestação de serviços, o trabalho para uma empresa, o trabalho por uma pessoa física não é necessariamente apenas via CLT. Ele pode ser feito de diversas formas legais reconhecidas na legislação civil brasileira. O ponto em relação à pejotização é: a pejotização é algo absolutamente legal ou é algo que pode ter uma natureza fraudulenta dependendo de como for feita de fato, sob o ponto de vista de lesão de direito trabalhista? Então, é uma contratação de uma empresa de fato ou é a contratação de um empregado travestido como empresa? Esse é o ponto. E a Justiça do Trabalho está inundada por casos diversos, individuais, discutindo a natureza dessas relações de pejotização. De tal forma que o próprio STF está discutindo o fato. Certo. Inclusive suspendendo o desenvolvimento de todos os casos que estão tratando do tema, os casos individuais. Então, hoje em dia, a pejotização é um tema super, super importante. Na área de trabalho das pessoas para empresas, é algo que rivaliza hoje em dia com a questão dos aplicativos, de certa forma. São os temas, talvez, os temas mais relevantes no momento. No caso, o doutor falou que a Justiça do Trabalho hoje está inundada. Como se trata de um empregador-empresa, e aí no caso de um empregado, entre aspas, também pessoa jurídica, também a competência continua sendo da Justiça do Trabalho? Uma das discussões que, inclusive, estão pendentes de esclarecimento pelo Supremo é a questão da competência. Até a reforma trabalhista, não que isso tenha sido alterado pela reforma trabalhista, mas ela serve mais ou menos como um basilar aí de tempo. Até mais ou menos a época da reforma trabalhista era relativamente aceito que se você fosse discutir um contrato de prestação de serviços se dizendo, por exemplo, que era empregado, ou um contrato de prestação de serviços como empresa, sob também a perspectiva de se dizer empregado pela Justiça do Trabalho, era algo que você podia fazer na Justiça do Trabalho e a jurisprudência entendia como regular a discussão na Justiça do Trabalho sob o ponto de vista da competência dela. Porém, de um tempo para cá, principalmente por conta de decisões do STF, você tem uma situação em que muitas vezes alguns juízes, baseado em alguns precedentes do STF, têm encaminhado a discussão de um contrato civil questionado na Justiça do Trabalho
para a justiça possível, para a justiça civil, para primeiro se definir a respeito desse incidente e se definindo que nesse incidente que o contrato não era válido, mas sim uma dissimulação de contrato de trabalho, se decidisse dessa forma, aí sim voltaria para o Justiça do Trabalho. Então, assim, não sei se eu fui claro em relação a isso. Não, perfeito, deu para entender. Só para esclarecer melhor para quem nos acompanha, hoje a discussão é se vai para a Justiça Comum. Entretanto, há ações anteriores cuja Justiça do Trabalho decidiu. Seria até a minha próxima pergunta. Claro. Na colidência dos pressupostos do contrato de trabalho com a pejotização, vamos supor, a pessoa lá, ela tem jornada certa, ela tem salário certo, ela recebe ordens, enfim, ela tem uma situação que é totalmente prevista pela legislação trabalhista. Perfeito. Mas ela é um CNPJ. Ok. Tá? Seria competente primeiro a Justiça do Trabalho examinar essa situação e a Justiça do Trabalho se declarando incompetente, essa ação poderia ser remetida ou poderia ser reajuizada na Justiça Civil? Os precedentes que a gente tem do STF são justamente dizendo que dizer que se esse contrato vale ou não, sob a perspectiva civil, é um incidente que tem que ser analisado no civil anteriormente. É um caminho ao Exatamente, contrário. é um caminho ao contrário. Então, muitas vezes você distribui essa ação na Justiça do Trabalho. O juiz se dá por incompetente com base nos precedentes do STF. E isso é remetido para o civil. No civil você discute, é contrato civil negócio jurídico válido ou tem vício de consentimento? Tá. Se tiver vício de consentimento e não for um contrato civil válido, isso vem para a Justiça do Trabalho e aí sim você tem a atuação da Justiça do Trabalho como competência normal. Mas mesmo com aquela declaração de incompetência anterior. Não, mas essa é uma discussão que está presente hoje em dia. O STF, de certa forma, em relação ao tema, que hoje em dia suspende a discussão dos casos de pejotização, ele é um dos pontos de esclarecimento que deve vir a partir do STF lidando com essas questões no presente momento. Perfeito, porque senão aí o pejotizado, no caso, ou o empregado, ele ficaria num limbo, né? Hoje em dia o que se tem é um limbo com bastante insegurança a respeito do que se fazer. A gente sempre relaciona a insegurança ao custo e a possibilidade de geração de passivo para empresários, por exemplo. Porém, nesse caso, a gente tem uma insegurança geral, enquanto o STF não se pronuncia em relação a isso. Talvez por isso o ministro Gilmar Mendes tenha declarado a suspensão para que primeiro o STF decida em relação a essas questões. A gente estava acontecendo uma situação em que hoje na Justiça do Trabalho se utiliza muitos precedentes, essas questões relativas a reclamações constitucionais diretas no STF. A partir desse momento, a partir disso, a gente tem decisões muito díspares, dependendo do ministro que analisa essas questões. De forma que me parece que é meio dolorido por conta da suspensão de milhares de ações como um todo, porém me parece mais razoável sob o ponto de vista político, de como lidar com uma questão que envolve milhares de pessoas envolvidas, sabe? Realmente o problema ele é bem sensível, né? Que você percebe, uma PJ não fica grávida, né? Pois é. O PJ não tira férias. Pois é. E a gente tem casos icônicos, desculpe te cortar em relação a isso, a gente tem casos icônicos de garis registrados como PJ hoje em dia. Nossa. A partir dessa questão da insalubridade. De se admitir. Não, garis lixeiros registrados como PJ. Então, o PJ tem insalubridade. Não registrados, contratados como se PJ fossem, né? O que é absolutamente surreal. O que, assim, minha mãe sempre diz: o que é demais é muito. Então, me parece que a partir do momento que houve uma abertura de porta para uma segurança jurídica maior, para que empregados super qualificados tivessem sim aí a possibilidade de se colocar de uma maneira fora de uma situação de CLT,
Eu acho que a partir desse momento se abriu uma porteira Sim. para uma situação de um eventual abuso, Sim. para qualificar praticamente qualquer situação como uma situação de PJ, entre aspas. Não, são problemas da superproteção, né? Antes da reforma não tinha sucumbência trabalhista. Isso abarrotava a Justiça do Trabalho, né? Depois instituiu-se a sucumbência. Então, quer dizer, tirou uma parcela da proteção, tá? O número de processos já diminuiu. Mas quantas pessoas que podem nos ter sido que restaram sem justiça por conta desse fator? Pois é. Tanto empregados como empregadores. O sistema faz diversas vítimas. Falando a pejotização em si, tá? Vamos lá, vamos fazer um razonete aqui. Débito e crédito. Um débito e crédito para o empregador, um débito e crédito para o empregado pejotizado. Olha, para o empregador ele tem uma relação menos burocrática, mas o débito é a possibilidade de um passivo futuro, dentro de uma situação em que se reconheça isso como vínculo de emprego. Sim. E passivo futuro é uma coisa terrível para quem tem empresa, para quem empreende. Para o empregado, a gente tem uma situação de, eventualmente, ele poder ter algum ganho imediato melhor. Mas não é algo certo em relação a isso. Porque nas relações em que você precisa ter lucro, você precisa ter lucro. Não necessariamente utilizar uma redução de custo que você tem para aumentar a remuneração de um sujeito que para você como empresa é uma despesa. Sim. Então, você tem aí situações positivas e negativas para ambos. Mas, de uma maneira geral, eu acho importante olhar além disso, porque essa questão do trabalho diz respeito a algo mais amplo e que diz respeito à atividade que envolve 90% da população do país, 90% da população do mundo. O trabalho, ele não deve ser visto sob uma perspectiva individual, mas sob o ponto de vista político. Sob o ponto de vista, olha, os trabalhadores compõem a sociedade como um todo. Em que sentido essas decisões são positivas para o contexto social? Elas trazem mais equilíbrio social ou menos equilíbrio social? Mais equilíbrio social é positivo? É negativo? Então, o assunto sendo discutido no STF eu acho positivo nesse aspecto, porque é uma reflexão que o país deve fazer em como lidar com isso. Entendi. Já tem algum voto? Não tem voto, a gente só tem a suspensão. Eu me lembro que houve agora uma audiência pública para se ouvir os interessados, os participantes, e foi bem interessante acompanhar. Resultou em alguma coisa? Não, foi uma audiência para se ouvir as pessoas inscritas, interessadas em colocar seus pontos de vista respectivos. Você como profissional da área, que enfim, está lidando com isso já há 25 anos. Na opinião sua, tá? Que se fosse uma aposta, você apostaria como nessa decisão? Olha, o STF ele tem um perfil um pouco mais inclinado a interesses empresariais. Em outras épocas pode ter sido diferente. Depende muito da composição. Então, inclusive pelos precedentes das reclamações constitucionais, me dá a impressão que a gente deve ter uma interpretação mais civilista em relação a seguir o que está acordado. Mesmo que seja só formalmente. Mas não é algo que dá para bancar. Não é algo que dá para bancar. É uma discussão que está posta. Inclusive porque, sentindo a criticidade, a importância do momento, muita gente tem participado do debate e tem levado aos ministros diversos outros pontos de vista, que normalmente estão um pouco mais distantes do ambiente do STF, que até então não era tão ordinário que o STF se pronunciasse sobre questões trabalhistas.
Muitas vezes essas questões paravam pelo TST. Pelo TST. Exatamente isso. O TST tem alguma posição O nesse TST sentido? tem se alinhado mais ao que a gente tinha de ordinário em relação à legislação. Sim, sim. Se você tem uma situação de contrato em que efetivamente é um contrato civil feito sem vício de consentimento, tá tudo certo, é uma questão de prova. Agora, se comprova que há que houve aí um vício de manifestação, o direito do trabalho seria aplicável. Legal. Vamos imaginar uma seguinte situação, tá? Estou contratando PJ, tá? Ok. Então, estou contratando tal CNPJ aqui e eu tenho aqui um contrato de adesão, tá? Ó, é aqui, as condições são essas. Assina. E eu não dou uma oportunidade de negociar essa situação. Você vê essa situação como clara, como válida, enfim, ou não? Eu aqui tenho um vício de consentimento, como você mesmo falou. Veja, nos tempos anteriores, vamos dizer, anteriormente à reforma, isso seria facilmente anulável na Justiça do Trabalho. Sim. Porém, a gente tem novos ares. E esses novos ares tornam isso não tão claro. Eventualmente isso vai valer. Ainda que não seja uma manifestação de vontade. É um contrato de adesão. Sim. Se o contrato de adesão não serve em relações de consumo e mais para determinadas coisas, imagina em relações de emprego. Exato. Mas são relações de emprego dissimuladas que estão formalizadas com base no instrumento civil. E você tem que desconstituir. Para desconstituir, você tem que fazer prova. Então não é uma situação fácil. Por isso que a questão do perfil de julgadores mais vinculados a essa questão a atividades empresariais ou mais civilistas é algo que talvez atrapalhe um pouco a sensibilidade das pessoas no julgamento dessas questões. Perfeito. Doutor, eu queria que o doutor explicasse para o pessoal de casa qual que é a diferença do CLT e o PJ em relação às verbas trabalhistas. CLT é a consolidação das leis do trabalho. Sim. Ela diz que se você trabalha você mesmo, com pessoalidade, você mesmo é subordinado a um chefe e recebendo um salário, você é um empregado. E o empregado, ele é protegido por diversas normas em relação à prestação de serviço dele para a empresa. O que a gente diz como PJ seria um sujeito de natureza autônoma, com flexibilidade na prestação de serviços, que receberia o valor pago pela empresa conforme combinado em contrato, porém sem esses direitos trabalhistas, porque ele não seria empregado. Certo. O ponto nem sempre o PJ ele é realmente um autônomo ou uma pessoa com flexibilidade. Sim, muitas vezes sim. ele é um sujeito que está travestido de empregado. Esse é o ponto dessa discussão toda. E a pejotização, ela é sempre ilegal? Não, de forma alguma. De forma alguma. Você pode constituir uma empresa individual, é algo absolutamente lícito, e você pode prestar serviço para uma empresa. O ponto é que se você presta serviço como se empregado fosse, empregado você poderá ser, se eventualmente discutir. Ok? Entendi. Uma situação. Meu início, né, da minha carreira profissional, eu trabalhei numa metalúrgica. Né, entrei em office boy nessa metalúrgica, fiquei lá. Na época em que office boys existiam. Na época que office boy existia. Grande, se fosse para começar de novo, eu gostaria de começar assim. Até que cheguei até o departamento jurídico da empresa depois de formado e tal, tudo mais. E sobre a contratação, vamos imaginar o seguinte cenário, tá? A metalúrgica precisa de um prensista, contrata um PJ, tá? Contrato entre CNPJs aqui. Ok. Ok? Tá. Esse CNPJ
emprega um prensista para ele e, eventualmente, alguns dias que ele não vai trabalhar, ele manda esse prensista lá. Ok. Tá? Isso... vamos incrementar um pouco mais. Claro. O empregador fala, não reconheço ele aqui, não vai entrar e pronto. Como é que fica a legalidade disso? Um PJ pode mandar o seu representante. Claro, mas dentro de Não uma tem pessoalidade. mesmo dentro de uma contratação civil, você pode negar que uma pessoa diferente de uma específica contratualmente preste o serviço. Você não é porque é uma contratação civil que você precisa admitir que um sujeito não identificado num primeiro momento preste serviço. Então, eu não acho que isso é uma questão em si. Isso não transforma a relação em algo de natureza trabalhista, por exemplo, se é que era esse é o ponto. Estaríamos totalmente fora da natureza. A natureza trabalhista seria entre o pejotizado e o empregado Não, dele. isso sem dúvida. Agora, se o sujeito pejotizado tem alguém a quem enviar, ele obviamente não é SLT. Ele é um pequeno empresário. Que de alguma forma tem uma atividade econômica. Tá, uma atividade econômica. Ele manda lá o especialista. Olha, tá aqui o prensista vai trabalhar e tal. Não, mas eu não reconheço ele. Eu não vou deixar ele entrar na minha planta industrial. Claro. Não, mas espera. Você me contratou, pessoa jurídica, eu sou empregador. E eu tô cumprindo o contrato. Só ter ser substituído, né? Eu acho que eles têm um problema contratual de prestação de serviços, mas não de natureza trabalhista. Eu estou cumprindo o contrato. E depois poderia até um desdobramento maior, né? Você vê nas situações de terceirização, depois há solidariedade, né, do tomador. Ou subsidiariedade. Ou subsidiário, isso. Ou subsidiariedade, exato, que é o mais comum. Nesse caso haveria também. Então aí cairíamos na natureza trabalhista, na responsabilidade trabalhista dessa pessoa. Existe essa possibilidade. Eventualmente, sim. A depender de como o negócio se desenvolvesse, né? De como de fato se desenvolvesse. O assunto realmente ele é bastante complexo, né? Ver pontas e pontas dessa situação. Eu acho que, na verdade, eu queria saber assim, se há alguma vantagem em ser BJ. Olha, o que as pessoas... Para a empresa, né? Para a empresa que contrata. Qual que seria? O fato de você ter uma situação menos burocrática, ela é burocrática, porque você tem um contrato, você tem a constituição de uma empresa que presta serviços, porém é uma burocracia menor que o arcabouço burocrático é menor do que do contrato CLT, que é algo difícil de você administrar. Sim. Por conta das diversas contribuições, dos diversos recolhimentos fiscais e etc., né? A parte benéfica é essa, em princípio. Mas tem o ponto negativo de você constantemente conviver com uma possibilidade de passivo trabalhista. Pelo menos até o STF se pronunciar mais especificamente em relação a essas questões que estão postas. Certo. Entendi. Perfeito, doutor Marcelo Figueiredo. Infelizmente o nosso tempo já se escoa, mas o assunto realmente ele comporta bastante tempo a ser discutido. E ainda teremos aí, no caso do Supremo Tribunal Federal, grandes desdobramentos disso daqui. Sem dúvida. E gostaríamos até de convidá-los a retornar aqui à nossa bancada para comentar possíveis novos desdobramentos que aconteçam na área. O doutor mostrou profundo conhecimento aqui e pudemos aprender bastante com isso. Fico feliz pelo convite e estou à disposição para a gente conversar sempre que for o caso. Obrigado, gente. Um prazer. Obrigada. Não esqueçam de seguir nas redes sociais do programa Conclusão. Curte, comente e compartilhe. E a você que nos acompanha, o nosso costumeiro abraço, obrigado pela sua audiência. Continue conosco para as próximas edições do programa Conclusão. Até lá. Até mais.